Podem reunir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Então nós vamos fazer agora a observação dos princípios que se pode ver a qualidade dos espíritos, que a gente vai poder fazer uma certa identificação com que tipo de espírito é que está comunicando conosco. Primeiro, não há outro critério senão o bom senso. Kardec era muito direto. Para se aquilatar do valor dos espíritos, absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito, e não poderá provir de espírito superior, provir de espíritos superiores. Então, deu fórmula, já não é um espírito superior mais. Para você identificar os espíritos, adote tal fórmula. Não, já sabe que ali não tem um espírito superior. Agora nós temos que ver, gente, que existe o médium e o espírito e o meio. Sempre temos que lembrar disso. Às vezes o espírito é até superior, mas ele vai passar uma mensagem, naquele momento ele precisa de passar uma mensagem por uma pessoa cheia de tendências, cheia de manias e cheia de vícios morais, mas ele é o único que ele tem naquele momento, ele vai passar. Essa mensagem não vai ser tão pura quanto se fosse por outro médium. O médium é muito bom, muito sério, mas ele foi fazer uma palestra numa casa e recebe uma mensagem lá do seu próprio mentor, mas a casa está pesada, os trabalhadores daquela casa não estão condizentes com aquilo que a doutrina espera de um conjunto de trabalhadores espíritas. Então nós vamos ter dificuldades. Ou seja, a gente tem que estar sempre atento, porque são 3 fatores juntos. E às vezes o médium não está bem naquele dia, conversou que não devia, pensou que menos valia a pena ainda, vai passar alguma coisa que não deve. Então, antes da gente ser taxativo, vamos pedir para o médium, dá para repetir essa mensagem? Não vamos ser, não, brigar, não é para brigar, é para a gente chegar, vamos observar mais um pouco? Sempre devagar, mas lembrando que no processo de identificação de uma mensagem, fórmulas não valem. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Isso aqui a gente já falou nos estudos anteriores. Se o espírito pede para você fazer tarefa, pede para ler um livro de mensagem do Emmanuel, para ler o Evangelho toda manhã, ou seja, para estudar o livro dos médiuns. Então os espíritos superiores eles vão estar sempre pedindo ao médium para fazer determinados estudos que vão facilitar a sintonia dele com esses espíritos. Então é o que nós temos que procurar fazer, é o que nós temos que trabalhar para que aconteça. Porque é o espírito, o médium e o meio. Admitido que os bons espíritos, então aqui ele vai dar bons conselhos, ele tem bons sentimentos, está sempre pronto a auxiliar dentro das possibilidades aos necessitados e usa sempre uma linguagem bem colocada, uma linguagem bem estruturada. Mas então aquele médium lá do interior que fala várias palavras erradas, come sílabas, é o espírito médium meio. Então é importante que o médium também procure fazer a sua parte, se aperfeiçoar um pouco. Mas aqueles médios bem simples do interior, que às vezes falam palavras erradas, comem ao final das sílabas, eles vão receber mensagem do espírito superior mais fácil do que um bem letrado da cidade, bem letrado, bem culto, por causa das questões morais. Mesmo que as palavras sejam usadas da forma coloquial daquele médium, mas elas terão mais conteúdos morais do que de um mais culto, mais instruído. Apreciam-se os espíritos... Agora nós vamos para o próximo. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir
o que tende para o mal. Então, isso é importante que a gente entender. Eles vão sempre passar para o bem. Agora o espírito chega para o médium e fala assim, olha, está prestes a acontecer uma chacina em tal lugar. Aí o médium vai falar assim, meu Deus, vai acontecer essa chacina. Ou então ele não gosta daquele local, fala, vai acontecer, vai eliminar alguns criminosos. Ou é o momento do médium fazer uma oração, fazer uma mentalização, mostrando os prós e os contras daquele fato, mostrando que as consequências virão para quem cometer aquele fato. Então, o espírito trouxe uma mensagem de um conteúdo, de um crime. Mas o médium transmutou aquilo ali em altas reflexões e a chacina às vezes nem vem acontecer. Porque quando ele faz as altas reflexões, aquelas idioplastias superiores são usadas para intuir espíritos e agentes humanos que sob a influência daqueles espíritos iam agir para criar ali um processo de indução mental. Não pensem vocês que o espírito pode fazer tudo. Lembre-se, o Deus ajuda os homens pelos próprios homens. Se nós temos a mediunidade, é para que nós possamos aprender a entender que temos que saber ouvir os espíritos, saber refletir no que eles falam e mentalizar coisas positivas. Isso é fundamental para nós. E às vezes vale muito mais do que uma série de ações que algumas pessoas acham que tem que ser feito. Pensou positivamente, você está construindo um mundo melhor para você. Então, não vai fazer mágica. Você vai construir um mundo melhor para você. Agora, você não vai fazer uma mágica de mudar tudo na sua vida. Igual a Cinderela. Uma abóbora vira uma carruagem. Não vai ser assim. Mas você vai melhorar as suas condições ao longo da sua caminhada. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. É outra questão importante. Então, se eles são espíritos superiores, eles vão agir de forma nobre, com a linguagem bem colocada, vão falar bem, vão procurar esclarecer as pessoas, às vezes, vão falar com muita modéstia e simplicidade de acordo com o público, mas nunca vão se vangloriar daquilo que possuem e nem ficam querendo mostrar que sabem. Eles vão agir, simplesmente, dentro das possibilidades. Mas se o espírito tem que passar uma mensagem edificante, ele vai passar uma mensagem edificante. Seja em que nível de edificação for, seja técnica, moral, evangélica, ele vai falar, e aí quem quiser entender que eleve-se. A dos espíritos inferiores ou vulgares, sempre algo refletem das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Seu espírito se expressa com um nome respeitável e venerado. Aí vem mais outro detalhe. A forma de falar e como que ele fala. Essa questão de denotar. Cadê minha anteninha? Denote baixeza, pretensão. Então a pessoa tem que... nós temos que ter cuidado de como nós estamos nos portando, como nós estamos agindo, para que tipo de espírito nós estamos atraindo para nós. Que tipo de espírito vai vir se comunicar conosco, vai vir falar conosco de acordo com as nossas atitudes, nossas tendências morais. Porque se nós temos essas tendências aqui, então vai vir um espírito, muito provavelmente, que tenha essas tendências aqui. E se nós já procuramos nos corrigir, já procuramos nos aperfeiçoar mais, vai vir espírito que procura se corrigir, se aperfeiçoar mais.
Ou seja, o exercício da mediunidade e o exercício e o trabalho daqueles que estão à margem da mediunidade, ou seja, em torno do médium, familiares, companheiros da casa espírita, companheiros da reunião mediúnica, eles têm a obrigação, eles têm a responsabilidade de estudarem e todos estarem se vigiando. E sem melindres. Sem melindres. Quinto, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Então não é a aparência do espírito, não é a forma da letra, não é o tipo de letra que vai caracterizar o bom espírito, ou um espírito superior, que vai caracterizar é o estilo. A forma com que ele escreve, o tipo de palavras que ele usa, a forma com que ele se expressa, como que ele conversa. Aí ele precisa, as palavras precisam ser pesadas, né? Botar ali na balança da razão, do bom senso, para que a gente tenha condições de melhor entender, para melhor realizar as nossas atividades. E o Kardec ainda usa uma palavra interessante, maduramente. Tem que ter maturidade. E não pode estar com cheio de prevenção. Ah, é esse médium? Aí é dessa nacionalidade, é daquela nacionalidade? A nacionalidade não vai dizer quase nada para o espírito. O que vai prevalecer é sim as suas qualidades morais. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Mais um detalhe, né, importante que a gente tem que ver. Tem lógica. Se a gente vai ponderar aquilo ali com a razão, certa vez, dentro de um texto que a gente estava escrevendo, inspirado, veio várias palavras diferentes. E passado o tempo, eu descartei, perdi aquele texto. Falei, não, isso aqui está muito estranho, joguei fora. Passado o tempo, eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa daquela área e ele usava bem aquelas palavras diferentes. Aí eu conversando com a minha esposa, falei, gente, descartou precipitadamente. Ele deveria ter conversado com alguém da área ou feito uma pesquisa no dicionário para que a gente pudesse ter realmente a lógica do texto. Então a gente não pode também ser precipitado. Algumas vezes é preferível guardar aquela mensagem por um tempo para que as coisas amadureçam e aí a gente faça as devidas pesquisas. Certo? Não é o nome do espírito que é importante, mas é o que ele escreve, é a mensagem que ele traz, as informações que ele traz, mas isso tudo tem que passar pela lógica e pela razão. Às vezes a nossa lógica desse momento, vocês imaginem se na década de 80 um espírito chegasse para a gente e falasse assim, ó, vai ter daqui a 20 anos, vocês vão ter um aparelhinho chamado smartphone, que vocês vão falar, fazer conta, ver filme, mandar mensagem de texto, mandar mensagem de voz, mandar filme, vão fazer tudo que vocês quiserem, vai transmitir tudo ali diretamente ao vivo e a cores. As pessoas, alguns iam aceitar, outros não. Então isso é importante que a gente entenda que a gente, em cada momento, em cada época, tem as suas devidas possibilidades. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em qualquer tempo, em todo lugar. Recentemente, uma pessoa ganhou as eleições presidenciais e, ao montar o seu grupo de trabalho, seus secretários, seus ministros, né,
Então, lá no caso desse país é todo secretário, e um deles, a crítica era o seguinte: ele não pensa como ele, não vai falar a mesma linguagem dele. E realmente essa pessoa ficou pouco tempo no cargo, saiu, botou outro que falava a mesma linguagem. Então, ou uma linguagem parecida. Se entre nós humanos, ao montarmos um corpo de trabalho, nós gostamos de pessoas que falem mais ou menos o mesmo tom, mais ou menos, raciocinam mais ou menos como nós raciocinamos, então é necessário entendermos que no mundo espiritual isso é muito mais levado a sério. Aliás, os espíritos se agrupam por afinidade moral e ideológica. Isso é importante que a gente entenda, é importante que a gente raciocine. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades que encontrem para se comunicar, porém jamais serão contraditórios. E aí que, de novo, entra o médium no meio. O médium tem que procurar sempre estar estudando a doutrina espírita. O médium deve estar sempre procurando ler as obras básicas para que evitemos o contraditório. E mesmo que venha uma informação muito nova, muito diferente, nós vamos ter condições, prudência e paciência, e principalmente sabedoria, para fazermos uma análise dessa informação nova dentro do crivo da razão. Como, por exemplo, tem gente que fala assim: não, mas o sofrimento faz parte da evolução. Tudo bem. Mas lá no Evangelho, o Espírito diz o seguinte: se você tiver com a farpa na mão, você vai deixar aquilo inflamar, gangrenar, ou você vai tirar a farpa ou pedir alguém para tirar a farpa para você? E fala para a gente, várias partes do Evangelho, fala: suportai as dores, suportai as dificuldades. Aí lá na frente, se Deus não permitisse que houvesse o bem, que não houvesse as curas, não teria necessidade de alguém existir pessoas para isso. As palavras não estão desse jeito, mas mais ou menos assim. Então, talvez Deus tenha colocado na tua mão achar a solução do problema para curar aquela pessoa. Ou seja, nós sabemos que tem dores que não tem jeito. Tem dificuldades que não tem jeito. Com o avançar da idade, já vai aproximando o momento da despedida desta vida. E a gente tem que saber viver esse momento. Saber vivenciar essa situação e saber que faz parte do processo evolutivo, do processo progressivo do espírito, nascer, crescer, reproduzir, trabalhar, aperfeiçoar, desencarnar. Eu costumo falar remorrer, para ninguém ficar assustado que morreu. Não, você já está remorrendo, já morreu várias vezes. Assim como a gente reencarna, porque já encarnamos várias vezes. E nesse processo a gente vai chegar novamente a um estágio de evolução, de aperfeiçoamento. Tudo na nossa vida são compostos por estágios de aperfeiçoamento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, uma coisa importante que ele fala aqui: conforme as circunstâncias e as necessidades, as faculdades que encontrem para se comunicar. Então, a linguagem pode ser menos desenvolvida, usar menos palavras mais sofisticadas, usar palavras mais simples, mas o fundo da mensagem, a ideia da mensagem vai ser muito parecida, vai ser muito importante, vai ser muito necessária, para que a gente entenda que ali é uma mensagem do Espírito, no mínimo, bom. Se duas comunicações, firmadas pelo mesmo nome, se mostram em contradição, uma das duas é evidentemente apócrifa, não é daquele espírito que se diz ser. E a verdade, a verdadeira será aquela em que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Eu acho que eu já citei isso aqui há tempos atrás, em estudos anteriores. Certa vez eu entreguei para uma pessoa muito respeitável no movimento espírita uma mensagem de um espírito que, enquanto vivo, foi muito amigo dela. Falei: eu recebi essa mensagem, o que você acha? Ela pegou, leu, falou assim: vou levar e depois eu te falo. Você tem a cópia? Eu falei: tem.
Ela levou e falou assim: a mensagem está certa, mas não é dele. Ele não escreve com esse estilo, mas é de alguém ligado à direção da casa. Então isso é importante que a gente entenda. Não é daquele espírito. Mas para o espírito te intuir um nome mais difícil, você está pensando naquele lá, ele passa aquele nome. Porque o conteúdo é condizente, mas o estilo não é. Certo? Então, quando ele fala, o jeito de escrever não pode estar em contradição. Ou seja, o jeito de escrever pode ser diferente, o jeito de escrever pode ser diferente. Mas a mensagem tem que ser padrão. Respeitemos as regras da casa, mantenhamos em oração, oremos uns pelos outros, estejamos unidos em orações. Está dentro do padrão daquele espírito. Mas o estilo, né, a forma de falar estava diferente. Tem o fator médium, mas mesmo o fator médium, ali não era. E não é para diminuir o médium. É para o médium saber, poxa, a mensagem está certa, eu estou intuído, estou sendo intuído e auxiliado por espíritos bons. Isso que é importante. E se tivesse errada, eu teria que me tornar mais vigilante, mais atento. Então é importante que os dirigentes tenham a sensibilidade de, ao pegar uma mensagem de um espírito naturalmente dócil, que passava sempre em vida, passava uma paz, uma serenidade, que falava sempre dando voltas para que não ferisse a suscetibilidade. Aí um médium recebe uma mensagem dizendo ser desse espírito, mas de uma forma bem direta, bem incisiva, bem firme. Não dura, mas firme. Não, ele não falaria desse estilo. Então, esses detalhes que a gente tem que observar para não ferir suscetibilidades, para não atacar essa ou aquela pessoa e para que todos nós caminhemos com a devida segurança. Com a devida segurança e responsabilidade. Sobre duas comunicações assinadas, por exemplo, com o nome de São Vicente de Paulo, uma das quais propendendo para a união e a caridade, e a outra tendendo para a discórdia. Nenhuma pessoa sensata poderá equivocar-se. É o que a gente disse. O jeito de falar pode ser diferente, mas o conteúdo da lição tem que convergir. Então, se aquela pessoa sempre pedia para orar uns pelos outros, para manter o sentimento de união, manter os bons sentimentos, natural que as pessoas convergissem para aquela situação, para aquele ponto. Mas, quando se falasse, olha, vocês estão... Para que vocês estão fazendo isso? Procure ficar mais tranquilo, trabalhe menos, descanse mais. Aí está fora do padrão daquele espírito vivenciou quando encarnado e falava quando estava encarnado e falaria depois de desencarnado. Ou seja, o estilo de escrever, as palavras usadas, a forma de utilizar as palavras podem diferir, mas o sentido delas, o que elas mostram para a gente, como ele mostrou ali, união e caridade ou discórdia, a gente tem que ficar atento. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Então, esse aqui é outro fator importante. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Não vão trazer informações fora daquele script do que eles conhecem. E calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo, com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Quando eu estou dando aula, às vezes o aluno fala assim, posso perguntar? Eu falo, pode, mas com a condição que eu tenho o direito de responder, não sei. Eu prefiro responder não sei do que dar uma resposta errada. Então nós temos que ter o médium tem que ter isso, importa onde esteja, ou nós seres humanos temos que ter isso também conosco, independente de estar exercendo a mediunidade ou não. Se você não sabe,
abstenha-te de dar sua opinião. É sobre futebol, sobre política, sobre a doutrina espírita. Por que algumas crianças nascem coladas? Não sei responder. Vou ter que pesquisar. E no Livro dos Espíritos tem até uma passagem do Cipófago, falando lá duas possibilidades. Então nós temos que ter cuidado para não sairmos falando qualquer coisa. E às vezes é melhor falar não sei do que dar uma explicação que a gente não domina bem o assunto, vai criar mais mal-estar do que bem-estar. Então vamos devagar. Mas se não sabe a resposta, se não sabe responder sobre aquele assunto, abstenha-te. Toda heresia científica, toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta a fraude, desde que o espírito ceder por ser um espírito esclarecido. Então, nós temos que ficar bem atentos nas informações que a gente está recebendo, porque se o espírito tem esclarecimento, ele pode passar, deve passar, e se mesmo que passe, a gente pode passar para frente. Tem coisa que não dá para passar. Então a mediunidade ela tem que ser exercida com muita parcimônia, com muito critério, com muito cuidado. Porque no mundo dos espíritos existem espíritos de todos os jeitos, de todas as formas. Assim como no mundo físico, existem espíritos de todos os jeitos, espíritos encarnados, né? Pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. Tem pessoas que você deixa cair uma carteira com dinheiro, ele pega a carteira com dinheiro e te devolve. O outro pega a carteira e sai correndo. Então, assim também no mundo dos espíritos, nós vamos encontrar espíritos desses mesmos jais. Espíritos muito instruídos e espíritos poucos instruídos. Oitavo, reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. E aí é que é o grande perigo. Predizer o futuro é muito delicado, porque tem uma série de fatores envolvidos no meio do caminho. Você pode até acertar alguns, mas alguns, não todos. E às vezes o médium é dado a possibilidade de antever o futuro. Mas a gente tem que ter cuidado. No mês tal, do ano tal, acontecerá um tsunami. Aí na região X. Aí muita gente a ver aquilo, não vai para aquela região X, passa aquele dia e não acontece absolutamente nada. E a pessoa fica de cara grande, aí ele começa a inventar outra. A pessoa não se toca, aí já é fascinação, quase uma possessão. Não se toca que ele está cometendo erros. Aí nós temos que ficar atento para que nós não venhamos cair nisso ali. Viu algum médium fazendo previsão do futuro? Ore por ele. Os bons espíritos, lógico que existe aqueles que veem o futuro, mas não tanto quanto dizem por aí. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determina datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. E aqui torna-se importante que a gente entenda, aqui torna-se importante que a gente observe que o pressentir de determinados fatos acontecerem depende da conveniência. Convém que eu passe essa informação? Então nós temos que ter esse cuidado. E às vezes, por exemplo, o médium tem o pressentimento que um avião vai cair. É apenas um exemplo. Ele tem aquele angústia, ele pensa, começa a ver que o avião vai cair, que vai ter um avião caindo. Então ele resolve fazer uma oração para que aquele avião não caia. E pode acontecer que não caia, porque ele fez a oração. Interferiu nas leis divinas?
Não sei. E pode acontecer que o avião caia. Ele teve o pressentimento, ele fez a oração e o avião caiu. Ele interferiu nas leis divinas? Não sei te dizer. Apenas os efeitos pós-oração foram diferentes. Se o avião cai, mas a pessoa fez oração, já terá uma massa ideoplástica de amparo muito melhor do que se não tivesse aquilo ali. Ou os espíritos foram intuídos, tiveram algumas as tensões internas aliviadas durante a queda do avião, durante o período que o avião está caindo. Ou seja, várias coisas foram modificadas ali no meio do caminho. E principalmente se não era para o avião cair e tem alguma coisa suspeita que não é para acontecer, mas está ali no meio do caminho, aí a oração vai fazer a diferença para que o piloto tenha a intuição do que tem que fazer, de desviar a rota, abaixar o avião ou levantar o avião, mudar para um lado, mudar para o outro, evitar entrar por exemplo, numa turbulência, evitar uma rota de colisão com outro avião. A oração vai mudar alguma coisa quando é permitido. E se não é permitido, vai mudar alguma coisa para quê? Para o processo de resgate daqueles espíritos. Talvez o exemplo não tenha ficado claro, mas o que é bom, importante a gente entender que se tem a conveniência de ser avisado, vai ser avisado. Aí a sua atitude, pediu oração, faz oração. Está com um pressentimento ruim, faz oração. Pelo menos você vai se sentir mais aliviado. E quem está sempre tendo pressentimentos ruins, na homeopatia, é o remédio acônito. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. A gente já comentou isso em várias passagens do Livro dos Médiuns anteriormente. Kardec enfatiza aqui novamente. Marcou data, está complicado. E o Emmanuel tem a data de 2057. Mas ele disse, eu nunca marquei data, mas a partir de 2057 tudo será diferente. Aí tudo será diferente. E tem outros médiuns, outras pessoas por aí que falam que a partir de 2020, de 2019, muita coisa vai mudar, de 2020 vai mudar mais ainda, 2025 mais ainda. Mudar, lógico que as coisas vão mudar. O mundo está progredindo cada vez mais. Os telefones cada vez menores, mais sofisticados, com mais capacidade de memória, com mais velocidade, com câmeras mais potentes para... É quase um microscópico, né? Guardado as devidas proporções, as câmeras atuais. Então nós estamos passando por melhoras e por aperfeiçoamentos. Então a partir de 2019 vai ser melhor? Lógico. Vai ter mais tecnologia, vai ter mais possibilidades de ajudar os seres humanos. Desculpem, mas o pigarro hoje está chato. Então estaremos sempre diante de situações que exigirão de nós cautela para a gente não cair em processo de mistificação ou não cairmos em ridículos de fazermos previsão que nunca vai acontecer. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. A questão de compreender tem muita coisa ligada ao íntimo das pessoas. Então, quando vê ali os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade, não vai ficar dando rodeios, vai falar de uma forma clara e objetiva. O estilo é conciso, sem exclusão da poesia, quando é necessário, das ideias e das expressões. Ele é claro, inteligível a todos, sem demandar esforços para ser compreendido. Aí a pessoa pega um livro espírita para ler e fala assim, nossa, não entendi nada. Então aquele ali foi escrito por um espírito inferior,
ou a cultura da pessoa não está de acordo, ou a sintonia dele não está batendo. Aí nós temos que ver as três coisas. Não dá para fazer uma afirmação taxativa, porque eu não entendi. Aí posso não ter entendido, mas os outros vão entender. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. Hahnemann era exatamente esse espírito, né? E com poucas palavras ele fazia descrições que a gente quebra a cabeça lá para entender. Quanto mais a gente estuda Hahnemann, mais a gente vê que a gente tem que estudar Hahnemann, porque ele foi muito conciso, muita informação em poucas palavras, em poucas linhas. Porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento, ou a ênfase, o vazio das suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula, obscura, à força de quererem presença profunda, pareça profunda. Então as palavras vão sendo mal empregadas, mal utilizadas, porque eles querem mais profundidade que não existe. Então nós temos que prestar atenção, e a língua portuguesa ela é muito rica de palavras, que ela foi sendo enxertada com vários idiomas, foram adaptando aqui palavras, e a gente ainda fabrica algumas palavras, quando a gente escreve, quando a gente fala, que a gente emenda duas, ou seja, a língua portuguesa ela é muito flexível para a gente criar palavras. E aí as pessoas têm que ter o entendimento, a vigilância de procurarem sempre compreender a importância de procurarem valorizar o conteúdo do que está sendo escrito e a concisão daquilo que está sendo escrito. Ficar dando volta, não vai chegar a lugar nenhum. Tá? E vamos passar para o próximo slide, senão eu fico enrolando demais aqui. Bom, mas a gente tem que conferir se a gente falou tudo. Os espíritos inferiores ou falsos sábios, isso aí que é o problema maior esse falsos sábios, porque o falso sábio ele cria, às vezes, alguma teoria e envolve as pessoas naquela teoria. E a pessoa acaba ficando empolgada. E cria-se a fascinação, porque a pessoa já está dentro daquele magnetismo do espírito, e ele não sabe sair daquele magnetismo e também não se esforça por sair. Aí vem outro detalhe importante que a gente tem que observar. Portanto, a equipe mediúnica tem que estar unida e tem que estar ciente das suas responsabilidades. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. E, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Aí você vai falar assim, por isso que na minha casa que eu trabalho, ninguém aceita esse negócio de espírito falou, não. É a gente que decide. Nós temos que ser prudentes. Eu frequentei muitos anos uma casa muito grande aqui em Belo Horizonte e nunca fiz parte da diretoria dessa casa. Era apenas um trabalhador ali de várias tarefas braçais, vamos dizer assim. Mas todas as atitudes da casa eram levadas ao crivo dos mentores. Tinha uma reunião específica com médiuns selecionados. A equipe que compunha aquela reunião também eram selecionados, porque é o médium, o meio e o espírito, não é assim? Então tinha que ter união de ideias, de sentimentos, pessoas que fossem ligadas por laços de uma boa amizade, de um bom relacionamento dentro dessa reunião. E ali tomava-se as decisões depois de ouvir a opinião do espírito sobre aquele assunto. E em certas casas, às vezes a pessoa quer fechar uma reunião mediúnica, trocar o dia, porque o espírito disse que é mentor daquela reunião. Aí, mas ser mentor daqui, mas espera aí. Como é um paradoxo. Toda reunião mediúnica tem que ter seus mentores. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Ah, mas a gente está lá, está doutrinando o espírito, e tem uma equipe, mas são nossos protetores. E quem é o protetor da casa? Não vai ser o seu protetor. Não vai ser o seu mentor. Então, é importante que nós entendamos isso. É importante que nós entendamos que tem que ser um trabalho de equipe física, equipe espiritual, sempre bem entrosada para que o serviço aconteça, para que o serviço flua com segurança e com responsabilidade e sabedoria. Porque quando eles aconselham, olha, é bom ler um livro de mensagem do Emmanuel antes de começar as tarefas.
Não é um bom conselho? Agora, se ele disser assim, ó, leiam um livro do Emmanuel antes de começar a tarefa, também é uma ordem que você deve acatar. Se você não ler, você pode se complicar. Agora, traz uma medalhinha, coloca ali na parede, porque fica mais bonito. Você tem que trazer, senão nós vamos obsediar vocês. Os obsessores vão atacar vocês. Não vão fazer isso. Porque quando usa símbolos, inferioridade. Ah, mas pediu para ler um livro do Emmanuel. Lógico, nós temos que melhorar a nossa vibração. Os livros de mensagens do Emmanuel é para a gente melhor entender o Evangelho, melhor compreender a mensagem do Evangelho. E se a gente compreende melhor a mensagem do Evangelho, a gente vai se educar melhor, a gente vai agir melhor. Lógico que nós temos nossas tendências que são mais difíceis de serem corrigidas, mas nós estaremos sempre fazendo reflexões construtivas quanto nós fazemos estudos também construtivos. É importante entendermos isso. A questão da ordem que os espíritos der, ou o conselho que o espírito der, tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso. Logicamente que os bons espíritos eles vão primeiro aconselhar, mas se a situação estiver muito complicada, eles vão dar ordem. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Quer dizer, só a opinião dele pode prevalecer, mais ninguém. Se discordarem dele, ele passa até mal. Tem gente assim também. Tem gente que são as personalidades ipecacuanha, que é um remédio homeopático. Se você discordar dessa pessoa, ela vomita, passa mal e pode chegar ao extremo de vomitar sangue, dependendo da gravidade da situação. Então todos nós temos que fazer um processo de autoeducação, para que a gente entenda e aceite determinadas críticas. Entende e aceite que algumas pessoas têm que discordar de nós. Pretendem ter o privilégio da verdade. A gente já comentou antes. É o que a gente acabou de falar. Quer ter só a verdade, só a opinião dele prevalece, só a palavra dele prevalece, só a verdade dele é verdadeira. E nós temos que evitar isso. Nós temos que aprender a nos corrigir, nós temos que aprender a vigiar nossos sentimentos para que o amanhã nós estejamos entre os bons espíritos. Quando nós formos mentores, a gente saiba ter paciência, saiba ter tato para lidar com as pessoas, para que a gente esteja realmente no mundo melhor. Aí exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Querer crença cega, não querer a razão sobre aquele fato, aí é se mascarar. Mas a razão tem que usar muita razão, tem que ser muito racional, a gente perde o principal ponto da doutrina espírita, que é o sutil, é o transcendente. Mas em tudo existe uma razão. Em todos esses princípios nós iremos ver um ponto de razão a ser observado, um ponto de razão que nós temos que procurar entender para agirmos melhor, para construirmos a vida de uma forma melhor, um convívio melhor dentro da casa espírita, um convívio melhor entre as pessoas que estão conosco. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Isso aqui é uma coisa extremamente delicada. O espírito quer uma presa, então ele começa a elogiar. É diferente da questão de aprovar. É bom trabalhar com você, é fácil trabalhar com você. Você entende bem o nosso pensamento. Agora, se você ficar, nossa, como que eu sou importante, aí eles já vão puxar seus tapetes, vão te deixar passando os apertozinhos. Vamos saber, é difícil isso, para muita gente é difícil. Vamos saber receber o elogio com parcimônia, com moderação, assim como também temos que saber receber a crítica com parcimônia, com moderação.
porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do nosso processo de crescimento íntimo, de crescimento espiritual. Portanto, gente, saber lidar com as nossas dificuldades íntimas é saber lidar bem com a mediunidade. Saber lidar com as nossas imperfeições é saber nos proteger das obsessões. Então, vamos procurar agir sempre com vigilância, com dedicação ao bem e sempre procurando sintonizar com os nossos mentores para as realizações edificantes de uma manhã de paz, de luz e fraternidade.